Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Seja bem-vindo, somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e o meio é a mensagem. Eu sou Aisner Maltês e o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tsunami no Texas. Tá tudo conectado. O cara é bom, velho. E aí, galera, beleza? Aqui é Túlio Ramos. Ao invés de construir muros, construa pontes. Eu esperando, ele falou assim, não, hoje vai ser engraçadão. Não fala Hoje isso. minha frase vai ser muito boa. Não, Eu fala que isso. preparando pra dar risada. Mas é isso, né? Hoje a gente vai estar falando sobre conexões que a gente faz, né? O mundo hoje globalizado. Então tudo que a gente levaria séculos para poder desenvolver. Inclusive eu estava assistindo uma crítica, um carimbão de nerd. Eu tava assistindo uma crítica sobre a DC e o desenvolvimento do universo DC, como é que era, né? Nerd. Lá no começo do século passado, quando começaram a criar os super-heróis. Então, nos anos 50 foi o primeiro filme de super-herói, e como era a divulgação e como era o avanço. E hoje a gente já tem essa tecnologia e todo mundo conhece super-heróis, todo mundo tem essa noção e tal. E aí qual é a relação, né? O marketing, ele cresce também exponencialmente. Então, nos anos 80, quando começou a popularizar, e no finalzinho, né, dos anos 80 com o Batman, quando entra aquele Batman lá do Tim Burton, Assim. então traz um ambiente totalmente diferente e tal, e ali as pessoas começaram a ter um contato. Mas pra você saber quando via um filme, você só ia saber quando ele chegasse. Hoje a gente sabe que ele vai ser iniciado uma produção, vai começar a fazer o roteiro, a gente sabe 2, 3 anos antes. Você tem acesso às cenas das Isso. gravações. Antes de tudo. Então lá na época ainda era assim, né? O filme saía lá nos Estados Unidos, por exemplo, no dia 13 de abril, e só saía aqui no Brasil em 15 de novembro. E você não tinha noção de nada do que estava acontecendo. E tinha filme que nunca saía aqui no cinema, já saía direto na locadora, e aí você ia ver o filme 2 anos depois que ele lançou. Sim. Então o filme que lançou em 90, você recebia aqui em 92. Tá ligado? E nunca tinha visto antes, e é isso aí, é um filme novo, mas Aham. não é novidade. Hoje não, hoje é praticamente obrigatório que os filmes lancem concomitantemente. Então, porque se eu lançar um filme nos Estados Unidos e não lançar aqui no Brasil, a pirataria dá um jeito de trazer isso pra Sim, gente, é né? verdade. Então tá por onde? Pela internet. Então tá tudo conectado. Então aí, assim como o cinema, né? Tudo hoje, a conexão trouxe a gente pra mais próximo, né? Você tinha falado lá quando a gente tava conversando aqui antes de gravar, né? Qual é o nome do autor lá que falou? Em 99 ele preveu já. McLuhan. McLuhan, Um canadense. Cara, em 1999 já comentava a ideia de que os meios de telecomunicações aproximariam as pessoas de um modo que estaríamos meio que em uma aldeia. O cara é quase um profeta, né? Porque o cara em 99 tá falando sobre isso. Então eu vou trazer pra você um outro, que é o William Gibson. Ele escreveu um livro chamado Neuromancer. Esse livro foi publicado em 84, mas ele começou a ser escrito no começo dos anos 70. Então, todos os conceitos que você tem de web, rede, cyberespaço, todo esse conceito vem com ele e com o Isaac Asimov, Sim. que são dois autores de Que é do Eu ficção. Robô ali, né? O Isso, Asimov, né? de ficção científica. Então eles trouxeram esses conceitos todos num momento que ninguém não sabia nem que era internet. Aham. Acho que, não sei se já tinha internet, assim, tava em desenvolvimento ainda, não era um negócio assim, global. Você tinha a rede de eu me comunicar com a pessoa no mesmo prédio, tal, alguma coisa assim menor, mas não tinha nesse conceito de internet. Então ele vai trazendo isso e ele trouxe toda essa previsibilidade, né? Então, se você começa a pensar e você vai ler aquele livro, ele não tem nenhuma data, ele não tem nenhum ano, você não sabe, tipo, isso aqui é no ano, não tem. Nada Sim. disso. Então você não tem ideia de como é, mas a forma como ele escreve, parece que ele escreveu hoje. E outra coisa que facilita esse mundo que a gente vive de tantas conexões e de tanta proximidade tem muito a ver com a ideia da língua também, né? Sim. Então hoje você tem a língua inglesa como a língua franca, Sim. né? Então Aham. é uma língua onde você encontra pessoas no mundo inteiro que a falam, e isso cria as conexões. Onde havia barreiras, onde haviam muros,
agora existem pontes, não é? Então, além de toda a questão dos meios de comunicação, de internet, que traz essa proximidade, você tem a ideia da língua também, você tem também toda uma lógica, às vezes até de mercado, não é? Então, antigamente era praticamente impossível você pegar um voo de um determinado lugar do mundo para outro, era preços assim, assombrosos. Hoje você tem uma redução, uma competitividade ali do mercado que proporciona preços menores, você tem uma escala maior, né? Um avanço tecnológico. Um avanço tecnológico, você tem mais empresas que fazem essas viagens. Tem empresa que tá arrumando viagem pra Marte, né? Então, o cara viajar aqui dentro tá tranquilo. Então você vai, de fato, percebendo um mundo que era distante, agora se transformando de maneira real em um conceito de aldeia. Uma verdadeira aldeia global, onde as pessoas são próximas, onde o impacto que acontece num lugar influi em outro lugar, onde as pautas são parecidas. E todos os meios, eles vão ajudando a isso, né? Você tava falando aí de idioma. Eu tava lembrando aqui que pra você assistir a uma peça de teatro, uma ópera, você tinha que saber o idioma que tava sendo cantado. Sim. E geralmente era italiano, Uhum. e aí daqui a pouco começa alemão lá com Mozart, e ele vai popularizando o idioma, mas ainda assim você tinha que saber o idioma que tava se cantando. Hoje a gente tem uma aceitação e a gente entende o trabalho deles, e com o que a gente falou, né, da internet, a gente consegue ver o rosto das vozes que a gente ouvia quando era criança, que é por meio da dublagem também. Então a dublagem ela vai trazendo essa forma de te conectar ainda assim dentro desses universos. Então é muito mais fácil. Por mais que eu não saiba, eu não sei inglês, eu mal sei meu português, mas eu consigo entender o que está sendo dito por várias pessoas em várias outras condições, em documentários, filmes, etc. E isso puxa muito pra internet, porque automaticamente hoje o YouTube ele já faz a tradução do que está sendo dito. Ele identifica o que está sendo falado, né? Então ele capta o som, O áudio, identifica quais são as palavras pro inglês e já traduz pra você em de maneira português. simultaneamente. Isso é um negócio absurdo Surreal, de você pensar 10 anos Mágica. atrás. Aham. O efeito adverso dessa conectividade é que isso acabou aproximando a gente de quem tá muito longe, mas também distanciando de quem tá perto. E a gente tem algumas situações, principalmente no fenômeno da psique do adolescente, situações em que o adolescente ele tá hiperconectado com alguém que ele é muito fã nas redes sociais e nunca conversou com a família sobre problemas Deles, né? cotidianos. Pessoais, cotidianos. Isso, às vezes do próprio dia a dia. E aí, como é que se supera isso? Como é que a gente pode pensar nisso, né? A gente tem perdido com isso também uma essência de comunidade. Eu conheço todo mundo que congrega na mesma comunidade religiosa que eu, conheço todo mundo de rede social. Mas eu Cruzo sequer... no shopping, cruzei. aí troca o corredor quando vê o pastor. Ele ficou magoado. Tem que cortar. Já era. Vou deixar. Pois é um ponto interessante que você colocou, mas a gente também tem que analisar se isso é uma causa e efeito. Porque eu consigo justificar, então, o meu distanciamento das pessoas que estão próximas de mim geograficamente, usando o argumento de que agora eu consigo me aproximar daqueles que estão distantes. Isso seria um argumento? Seria uma causa e efeito isso? Eu penso que não necessariamente. Eu penso que tem muito mais a ver, e não é o norte aqui do que a gente quer conversar hoje, mas acho que tem muito mais a ver com aquele conceito que é apresentado pelo Bauman. As relações líquidas. E eu não quero compromisso com ninguém. Então essas relações que, do ponto de vista digital, de pessoas mais distantes, elas exigem um compromisso menor da minha parte do que de quem tá perto. Certa feita eu vi um palestrante falando sobre esse conceito de Bauman e usando o exemplo da internet. Por exemplo, se tem uma pessoa que eu conheço, que eu convivo com ela, e que ela me segue no Instagram, e ela deixa de me seguir no Instagram, eu jamais vou... Ei, por que você parou de me seguir no Instagram? Sabe, você não vai questioná-la acerca disso, até porque semana que vem pode ser que ela volte a te seguir. Isso é assim meio fluido. E ninguém se ofende ou se sente honrado porque alguém segue ou deixa de seguir, talvez, sabe? Ninguém é muita gente. Ninguém é muita gente, mas de uma maneira geral. Tem uma menina ouvindo aqui que tá discordando. Mas assim, Pega ranço, hein, gente? agora é diferente, por exemplo, se eu digo pra você assim, Agner, aquele brother aqui da igreja não tá me seguindo mais. Você não vai dizer assim, pô, cara, força aí, se precisar, estamos aí pra conversar e tal. Vai ser um negócio tranquilo. Mas se eu disser assim, Agner, meus pais se separaram. Você, puxa, velho, pô, vou orar por você, tamo junto. Você vê, os compromissos, quando eles são rompidos, eles trazem um impacto grande, não é? Porque eles foram firmados em uma lógica não de relações líquidas. Agora, quando você vai para essas relações hoje, assim, da internet e tal, são relações tão líquidas que elas são feitas e desfeitas sem nenhum grande impacto.
né? E um contrário também. Porque coisas que seriam tão pequenas tomam uma magnitude tão grande. Cultura do cancelamento aí, né? Então a gente tem uma inversão total de valores e você começa a agredir. Ao tempo que você se afasta das pessoas que você deveria se aproximar, você se aproxima de pessoas que você não precisa nem de perto pra agressão, né? Enfim, Sim, ok. outra 500 aí. Tem um autor que diz que a internet deu voz aos idiotas. E é bem verdade. Você tem hoje duas maneiras de você explodir, né, na internet. Se você for esplendidosamente bom ou absurdamente ruim. Então, se você tá ali no meio... São duas estratégias. São duas estratégias. Ou você vai ser o tosco, que vai ser um meme vivo e vai explodir. Ou você vai tentar produzir alguma coisa relevante. E correr o risco de não acontecer nada com você. Outro ponto interessante também, falando um pouco sobre essas conexões, sobre esses modelos tecnológicos de negócios que vêm nos aproximando como povo, né? Um negócio interessante também, né? Tava dando uma lida falando um pouco sobre startups. Aí, por exemplo, as startups que mais crescem, ou até pouco tempo atrás que mais cresciam, eram as startups relacionadas à área de educação. Sim. Então, por exemplo, hoje você tem aplicativos que você... eu quero aprender francês. Aí eu clico lá que eu quero aprender francês e vai conectar com alguém que quer aprender português. E a gente vai poder conversar para eu poder treinar o francês, ensinar e aprender. Então, esse contexto daquele lifelong learning, né? Tipo, a vida inteira aprendendo, o tempo inteiro aprendendo, não preso a períodos de tempo. E também esse processo colaborativo, onde esse papel do tutor e do aluno, ele se reveza em vários momentos. Então, a gente tem hoje meios de comunicação e tecnologia que nos permite e que impacta nas nossas relações, independentemente dos interesses. Então, você consegue criar relacionamento com pessoas que estão em outros países, você consegue trocar pautas com pessoas que estão em outro país, você consegue aprender com pessoas que estão em outro país. Ou seja, as fronteiras que no período das grandes navegações significavam muita coisa, hoje não significam absolutamente nada. Eu adoro esses assuntos que a gente fala de mil coisas, mas fala. A proporção que a gente tem hoje de avanço, tecnologia, de desenvolvimento no entendimento social, a mesma coisa que você falou das grandes navegações. Sim. Então, mesma proporção, né? Aquele tempo, tipo, você se aventurar pro além e tal, a notoriedade que tinha, e as pessoas, tipo, não tenho nada aqui, Sim. não vou levar nada, eu me inscrevo pra fazer parte daquela tripulação, vou arriscar minha vida, mas o que eu vou ganhar lá do outro lado... Totalmente disruptivo. E a mesma coisa hoje, tipo, não tenho nada aqui, vou pegar esse telefone, vou me gravar e bora ver o que vai dar. Sim, ou pegar Cara, velho, assim, por exemplo, na nossa realidade do Brasil mesmo, existem trajetos aéreos dentro do nosso país que são mais caros do que daqui pra ir pra outro continente. Você imagina um negócio desse, cara? Então, assim, com o mesmo investimento, ainda parcelado em 10 vezes sem juros, você vai pra outro continente. Você conecta com outras pessoas, você constrói uma outra história. Nós três aqui, né, já tivemos a oportunidade de sair do país. E, brother, você sai do país, você entra em outro lugar com pessoas que falam línguas diferentes, que têm histórias de vida diferentes, que têm cosmovisão de mundo diferentes, que têm preconcepções completamente diferentes da sua. E a primeira coisa que acontece, é super clichê essa frase que eu vou dizer, mas, tipo assim, a pessoa que mais ganha somos nós, né? Nessa, tipo, abertura de mente, né? Nessa ampliação da mente. E isso é surreal, e isso é um grande privilégio desse momento da história que nós estamos. Então, a gente faz muitas críticas, e muitas delas fazem sentido, desse mundo que vivemos. Nossos avós, né? No meu tempo isso não existia. É verdade. Contudo, também existem maravilhas que existem hoje que não existiam antigamente. Então... onde há algo a lamentar, também existem muitas coisas a se comemorar, né? A se ficar feliz, assim, né? Se ser grato pelas oportunidades dessa mudança e dessa aldeia global que a gente está inserido. Fico pensando como seria o ministério de Cristo hoje, se ele começasse o ministério hoje. Surreal. Tipo, Jesus fez um arraso com 12 seguidores. Imagina se ele tivesse 2 milhões de seguidores 12 milhões no Instagram. Outra coisa, mano. Por exemplo, eu acho que ele continuaria tendo os 12. A questão é, ele sempre teve 12 discípulos, mas milhares de seguidores. Milhares, sim, uma multidão as multidões seriam então outras. Ele hoje teria milhões de seguidores. Milhões de seguidores. Sim. O lance também, por exemplo, imagina uma live dele. Cara, por exemplo, eu não lembro agora exatamente do dado, mas se eu
não me engano, Aham. durante os 33 anos da encarnação de Deus na figura de Cristo, ele se locomoveu o mais distante da sua cidade natal, 200 quilômetros. Ele nunca saiu do seu país. Sei lá, ele saiu daqui pra Feira de Santana, no máximo. Massa. Aqui de Salvador pra Feira de Que era Santana. aquela região, né? Galileia. Exatamente, ou da seja, Judeia, né? muito pequeno. Obviamente, todo o contexto do transporte, mobilidade, que é outro lance também que mudou muito, que a gente comentou por Sim. alto aqui falando sobre a questão da aviação. E ele dividiu a história no meio, ele impactou culturas, ele mudou tudo. E, cara, esse exercício de imaginação que a Ed nos convidou pra fazer agora, esse brother, velho, em um contexto de redes sociais, de estradas, aviação. Cara, se você, Vocês tinham que olhar a cara de deslumbre de Túlio aqui agora. você consegue imaginar o impacto de tudo isso? Aí você pode falar assim, beleza, mas isso não aconteceu, não tô entendendo que vocês estão viajando nisso aí. Não, a gente tá viajando nisso aqui porque se esses mecanismos não estavam à disposição de Cristo, está à nossa disposição agora. Isso aí. Esse percurso que o Túlio falou, se a gente pegar mesmo nos mapas topográficos da época, daria um pouquinho menos ainda, 160 quilômetros seria o limite entre a De Judéia, distância, né? isso, e a Galileia, que era Aham. o trajeto habitual de Cristo. E se a gente pensar assim, o Pedro viajou muito mais do que ele. Paulo, né? Paulo, que eu diga. Paulo levou o evangelho pro mundo, no entanto, essa única vida conseguiu dividir o curso da história. E ele diz pra gente que a gente teria o poder de fazer o mesmo. Sim, impressionante. E até aquele lance, né? Ele ficou 33 anos aqui, nós temos todo o tempo de vida que temos. Eu ainda diria que ele só ficou 3, o ministério de Cristo foi 3 anos. verdade, tem 3 razão. anos. Então, a gente tem o Espírito Santo conosco, né? Nos influenciando, nos imbuindo, trabalhando conosco, tocando o coração das pessoas. A gente tem mecanismos, como a gente falou há pouco, de comunicação. Na época de Cristo, a língua franca era o grego koiné, que era o grego que eles chamavam de grego de pescador. Não é o grego clássico de Platão, de Sócrates. Era um grego simples, que todo mundo falava. Era a língua falada nas regiões É o portuárias. coloquial. Era o grego coloquialzão, assim, mais simples. E hoje o grego koiné é o inglês, como eu falei há pouco, né? Que é uma língua que nos permite, por exemplo, conseguir ter impacto pro mundo inteiro através de uma plataforma, de um aplicativo. Nós temos ferramentas nas mãos para fazer com que essa mensagem avance por toda a aldeia, né, que a gente tá inserido. Não, e o interessante é que às vezes a gente fica esperando o timing, né? O momento, assim, quando é que eu vou começar? Então a gente tem tudo à nossa disposição, ao nosso alcance. Se eu tenho vergonha de falar para uma pessoa, eu acho que é mais difícil ter vergonha de falar para um telefone. Sim. E principalmente, né, quantas pessoas se escondem por trás de um telefone, de um computador, de um Sim. tablet, para poder Das ofender, telas. fica aqui a dica pro episódio anterior, as telas, para poder ofender alguém, né? Então que a gente tem lá os como é que fala mesmo? Os haters Aham. da internet. Então, por que você não pode virar um cristão de internet? Né? Eu tava entrando, Um abençoador. eu tava vendo numa página de cunho cristão, né? O tio Paulo Cajadada. Aham. E aí, tipo, ele postou um negócio lá e uma pessoa cristã escreveu lá e falou assim, vou botar mais ou menos a frase dela. Eu acho que todo protestante devia ler essa frase. E ela é católica. Na hora que ela fala isso, o pessoal identificou ela como católica. As pessoas começaram a ofendê-la Sim. por ser católica. E aí, tipo, que cristianismo é esse que ofende as pessoas, né? Fala assim, não, em detrimento de defender o meu posicionamento teológico, digamos, eu ofendo as pessoas e firo o ensinamento de Cristo. Incoerência total. Então, Não é cristianismo, é partidarismo, né? Religioso. Exatamente. e aí a gente tem agora a opção, e você tem essa opção de escolha. Qual é o momento para começar? É agora. Ah, eu já tenho 50 anos. Agora. Eu tenho 12 anos, é agora. Todo instante pra gente começar a seguir Cristo e aproveitar essa deixa que a gente tem, que a tecnologia nos proporciona, que a globalização nos proporciona. Edição, música temática agora. É uma história de tocar o coração mesmo. Vamos ouvir. Vou botar até um eco aqui pra você, Adner. Testando som. Pega um lenço, pessoal. Lágrimas. Ai, meu Deus. Vai, Eu tô aqui hoje, 28 anos que eu conheço o evangelho, nasci num berço cristão, graças a uma mulher analfabeta. O meu pai, o evangelho chegou até ele por uma mulher analfabeta, enquanto ele era um juvenil. Ele jogava bola num bairro periférico aqui da cidade com os amiguinhos dele, e toda vez que a bola caía nos muros de uma das irmãs, das mulheres ali daquela comunidade, ela chamava o menino e dizia assim, você tem duas opções, ou eu rasgo a bola, ou você entra aqui e lê um pouquinho desse livro pra mim. Isso é evangelista, viu? Lê um pouquinho do livro que ela não conseguia ler, né? Era a Bíblia. Sim. Era a Cara, Bíblia. que massa, velho. E aí, a bola sempre caía lá, os meninos jogavam bola todos os dias. E aí a irmã Potília,
que hoje está no Rio de Janeiro, muito idosa, já cega, debilitada. Assim ela evangelizou cerca de 10 meninos daquela comunidade, aqueles Caramba, 10 mais legal. outros 10. E essa comunidade fundaram igrejas, aqueles jovens, e hoje eu tô aqui. Então, quando eu penso nessa história desta única mulher, analfabeta, pobre, eu fico pensando, eu fico constrangido na quantidade de recursos que a gente tem Sim. para trabalhar E às vezes a inoperância. e a inoperância. E a gente fica esperando sempre um momento ideal. Não, eu preciso ter um conteúdo ideal. Gente, seu conteúdo é Cristo. Claro. Tem um texto, cara, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 2. Lucas 10, verso 2. Jesus diz assim: e lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha que interessante isso aqui, cara. Aqui, se você fizer um exercício de imaginação desse momento, é como se Jesus tivesse, talvez você que tá me escutando já participou alguma vez desse tipo de exercício, quando você se reúne com algumas pessoas e elas têm a oportunidade, cada uma, de fazer um pedido ou um agradecimento, um momento de oração. E aqui a história traz essa ideia de como se Jesus estivesse fazendo um pedido de oração. O que é que ele diz nesse pedido de oração dele? Olha, a seara, o campo, é grande demais. E faltam trabalhadores para o campo. Que campo ele está falando? O campo para pregar o evangelho, para fazer a obra. E ele continua: roga ao Pai, ou ora ao Pai, que é o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. É como se ele dissesse assim: gente, eu tenho um pedido de oração para fazer aqui. O campo é muito grande, a galera que está aqui comigo é insuficiente. Orem ao Senhor, orem ao meu Pai, para que ele mande mais pessoas. Passaram-se aí 2000 anos e hoje eu e você temos a oportunidade de talvez ser essa resposta da oração de Jesus. Porque no momento que a gente se colocar à disposição para pregar o evangelho, ou à disposição para amar as pessoas como ele nos manda fazer, nós estamos sendo a resposta de uma oração. Olha que louco, velho. Você pode ser a resposta da oração de Cristo. Eu quero te corrigir. Talvez não, você é. Exatamente, é verdade. Você é essa resposta. E talvez você faça igual a Moisés, faça igual a Isaías, faça igual a tantos outros que são chamados por Deus e coloca em primeiro lugar as suas incapacidades. Ah, pra mim não dá, eu não sei nem falar direito, eu sou analfabeta, eu conheço pouco a Bíblia, eu tenho poucos amigos, eu sou um pecador desgraçado. Você vai colocando diversos defeitos e aí que entra o lance, que não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo. Eu não duvido que você seja essa coisa ruim toda que você tá falando, mas Cristo é o cara e ele pode usar você, ele quer usar você. E uma outra coisa é que não seja seletivo. Sim. Às vezes a gente fica, não, essa pessoa aqui não, a gente fica procurando demais, né? Enquanto Cristo também ele fala que a gente chama a todos. Sim. É pregar o evangelho pra todo mundo, não separe. Quem vai separar é ele mesmo no final. Sim. Isso é interessantíssimo, né? Da gente não tentar fazer a triagem de quem é digno, de quem merece o céu. Não fomos chamados pra isso. É. É aquele lance que ele até fala sobre isso. Ele fazia muitas comparações de parábolas com coisas do dia a dia. E ele faz essa comparação com os pescadores, né? O pescador pega a rede, joga no mar e puxa todos os peixes. Depois ele vai separar os que servem e os que não servem. Então, o que ele tá dizendo assim: amigo, joga a rede e depois eu separo quem vai servir ou quem não vai servir. Não é você que faz essa separação. Você só joga a rede. E é um lance, velho. Então, vamos conectar as coisas aqui. A gente vive nesse mundo, nessa aldeia global, nesse mundo conectado, nesse contexto de localidade, onde questões locais têm impactos globais. Temos as redes sociais na palma da mão e um chamado de Deus para pregarmos sobre esse homem que veio à Terra e que morreu por nós, que é só amor. Cara, você tem a faca e o queijo na mão. Falta só a vontade de comer. Exatamente. Só falta a vontade de comer. Deus, ele se colocou como aquele que nos chama para isso. Todo cristão nasce como missionário. Então, se você se entende como cristão ou tem uma simpatia com essa ideia, eu te digo hoje então que há também um propósito para sua vida. De ser um cara que vai falar de Deus, que vai falar de Jesus Cristo. Perceba, não estou falando aqui de religião, eu não estou falando de dogmas, eu não estou falando de doutrinas, eu estou falando de falar de Cristo para as outras pessoas. Que é um grande problema. Talvez você tenha algum preconceito, ou você conheça alguém que tem algum preconceito por pessoas que se dizem cristãs, mas elas não representam o verdadeiro Cristo, né? Às vezes a pessoa representa uma igreja, uma denominação, como a gente falou, né? Num grupo no meio de vários cristãos, eles começaram a apontar e a ofender uma pessoa que era cristã também. Sim. Né? Então, ao invés de você procurar os vínculos onde vocês têm coisas em comum para poder crescer e desenvolver, você pega e afasta uma pessoa, ela faz isso, faz aquilo, que não contribui, não colabora com a minha linha teológica, né, de pensamento. Só que, e aí?
se ela tiver errado e você tiver certo, como é que resolve isso, né? Aham. Então, se um tá errado, os dois estando juntos, pelo que tá em igualdade, quando chegar no momento de divergência, vai ter mais facilidade para conseguir Claro, isso. claro. Então, a melhor coisa que a gente tem por meio da globalização é a facilidade que a gente tem para desenvolver relacionamentos. E aí a gente volta para aquilo que a gente já falou tantas vezes e vai continuar falando sempre. Sim. É por meio de relacionamentos que a gente cumpre a missão. Claro. E nada melhor do que a globalização pra gente poder fazer essa união. A gente tem até um episódio Amigos, e que teve até um momento lá, se você não escutou, quando terminar esse episódio você escuta ele. A gente fala um pouco sobre isso, né? Sobre a ideia de que quando a gente encontra alguém, quando tem alguém no nosso cotidiano, no nosso círculo de convivência, pessoas que nós amamos e tem algo que a gente gosta muito, a gente quer dividir isso que a gente gosta com essa pessoa. E a mensagem do evangelho é uma mensagem que liberta, é uma mensagem que salva você. Em meio às conexões desse mundo, a possibilidade de criar pontes ao invés de muros, que a gente possa aproveitar então o fato de estarmos na mesma aldeia para dividir o amor daquele que é o que de fato pode nos tirar de uma circunstância de isolamento e nos trazer para uma verdadeira circunstância de comunidade, de felicidade e de plenitude. E se você não aproveitar esse momento de conexão e mandar isso aqui para pelo menos 3 amigos, É isso aí. Manda pra todo mundo aí, inclusive aproveitar aqui a oportunidade no finalzinho aqui pra mandar um abraço pro meu irmão, Thiago. Ele sempre escuta os podcasts e ele reclamou que eu nunca falo o nome dele. Então, tá aí, mano. Amo você. É jabá agora? É, jabá. E é isso, você nos encontrou aqui, a gente pede que você ajude compartilhando o nosso site podcastclandestino.com e lá você tem ferramentas diversas através do YouTube. Spotify, Deezer, qualquer outra ferramenta que você pode escutar todo esse conteúdo que a gente tá fazendo por aqui. Tamo junto, obrigado pela sua atenção, valeu! Valeu, galera. Um beijinho.